Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Aleluia. E formos, quando somos separados, para poder estar ministrando a palavra. Deus nos dá a oportunidade também de ter uma missão. E essa missão é a gente, por mais que nós tenhamos assim algum conhecimento, mas quando despertador. Quando nós temos um conhecimento, mas quando nós nos dedicamos, nós nos concentramos naquele propósito que Deus coloca no nosso coração, né? E isso é muito importante, por quê? Porque para ensinar, nós precisamos aprender, meditar, né? Buscar referências, buscar informações, e Deus nos abençoe primeiramente. E agora é este momento, né? Vamos abrir a palavra para nós darmos início ao nosso culto de ensino em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 3 e 4. 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, mais uma vez nós nos encontramos aqui em Tua presença em oração. Te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor venha trazer a informação que o nosso coração precisa, Pai. Por isso, Senhor, abençoe a minha vida, Pai, para que eu possa ministrar segundo a Sua vontade. E te peço também pela vida dos nossos irmãos, aqueles que vão ouvir posteriormente também, para que possam ter discernimento e entendimento também, que a Sua mensagem seja eficaz em nossas vidas. Nós oramos agradecidos e fique conosco, Pai, essa é a nossa oração, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados irmãos, bom, como nós demos aqui a introdução, né? É claro e evidente que nós devemos militar, porque andando na carne não militamos segundo a carne, né? Porque se andarmos da nossa milícia não são carnais, as armas das nossas milícia não são carnais. Isso significa que são espirituais, em todos os sentidos. Um fato também que é importante, que Deus me deu aqui, na questão exclusivamente no tema lutas e batalhas espirituais. Irmãos, Deus me levou a fazer uma pequena separação aí. Muitas das vezes, batalhas nós podemos considerar lutas, ok? Mas eu fiz essa divisão. Fiz essa divisão por causa da aplicação, ok? A questão da aplicação. Por quê? Porque no caso específico, irmãos, nós, no momento que eu pedia discernimento do Senhor, eu até digo para os irmãos que, mais uma vez, nós vamos ter que, eu acho que não vai dar tempo, ok? De ministrarmos o que Deus colocou no meu coração. Então, de antemão, eu já digo para o pastor, tá? Pode ser uma outra oportunidade, o pastor não precisa ser em seguida também, mas nós vamos tratar de 2 assuntos específicos hoje e complementarmos esses assuntos
a seguir. Eu vou explicar para os irmãos quais seriam esses assuntos, mas trata-se especificamente desse tema, ok? Então eu fiz um levantamento separando essas duas situações, ok? A primeira é, o que são lutas? As lutas. Então, lutas são conflitos, disputas, correto? Os indivíduos ou grupos diferentes. Então, são motivos específicos, né? Ideológicos, físicos, sociais, de situações internas. Isso são lutas. E temos mais definições também, na questão de lutas, tá? E eu separei a questão das batalhas. Já as batalhas são realizadas contra um inimigo específico, ok? Contra um inimigo específico, que normalmente busca a nossa destruição. Ou seja, podemos concluir esses dois inimigos como Satanás, o inimigo de Deus, e também o nosso próprio eu, a nossa própria condição humana também, ok? Então, tem essa situação. Então, como nós vamos vencer essa batalha? Primeiramente, irmãos, para nós vencermos a nossa batalha, nós temos que ser obedientes. Então, nós vimos que Adão foi obediente, ok? Até um certo ponto. Abraão foi obediente, ok? Já Jonas, por exemplo, foi desobediente. Chegou a cumprir algumas coisas, mas foi desobediente, ok? Nós temos que também, outro ponto importante para nós vencermos as lutas espirituais, é respeitar a ordem e orientação sem questionar. Então, na nossa reflexão, nós vamos ver que há situações que nós, às vezes, podemos questionar, ou não. Então, vai depender da situação de cada um, ok? Outra coisa que nem nós também podemos, para nós vencermos, é ser fiel em realizar as ordens conforme elas são dadas. Se nós não obedecemos as ordens de Deus conforme Deus dá, o que aconteceu com Moisés? Ok? Então, Moisés, ele teve um problema, porque ele não obedeceu a ordem conforme foi dada. Ok? A gente pode considerar que Jonas também teve problemas. Na verdade, Moisés teve uma consequência. Jonas também, podemos dizer também. A gente não sabe, no final da história de Jonas, né, o que aconteceu com Jonas, né? Bom, outro fator importante também, que nós devemos, como nós vencemos a batalha espiritual, sempre crer que Deus está no controle da sua vontade. Ok? Então, é uma questão assim, que muitas das vezes nós não compreendemos o que está acontecendo, ou que Deus está permitindo que aconteça, ok? Então, nós obedecemos com a sua própria vontade. Por exemplo, vamos dar um exemplo, no falecimento de alguém. Se alguém faleceu, significa que o Senhor decidiu recolhê-lo. Independente da condição de amigo, parente, ok? Nós temos que o quê? Respeitar a vontade de Deus. Porque muitas das pessoas que não estão preparadas, muitas das vezes, fica questionando a Deus o porquê. O que está acontecendo? Às vezes a gente coloca dentro de nós algumas justificativas do porquê que Deus recolheu. Por exemplo, uma pessoa terminal, uma pessoa que está sofrendo,
uma pessoa que está trazendo uma situação vegetativa, difícil, ok? Então tem pessoas que estão doentes também, que o descanso no Senhor é melhor do que o sofrimento aqui na terra. E a gente, como ama essas pessoas, nós também pensamos no amor que a gente tem, para que a pessoa não tenha sofrimento. Agora, como nós vamos vencer essas batalhas? Como as batalhas podem ser vencidas? Em primeiro lugar, oração e jejum. Ok? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra aí. E quem escolheu o versículo para falar, ó, aí eu falo, vamos 4 versículos aqui. Mateus 17, 21, quem que pode ler? Efésios 6, 10, é a armadura de Deus, né? Mas vamos ler. Efésios 6, 10, quem pode ler? Pastor? Declara Mateus 4, 1, 11. Quem pode ler? Mateus 4, 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. Eu leio. A pastora? Já falou? Tá bom. Então você lê Tiago 4, 7. Pastor Nivaldo? Então, Mateus 17, 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Perfeito. Uma das ferramentas, né? Como vencer uma batalha espiritual. Efésios 6,10, que é a armadura de Deus, né? Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pode continuar, essa armadura de Deus. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o estatuto cilado do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, investida com a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Mateus 4, de 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondendo: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondendo-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ok. Irmãos, aqui nós temos 4 referências importantes na parte da batalha espiritual, onde a oração e o jejum mostra claramente, e a gente sabe que a oração é estar com Deus, é conversar com Deus, e jejuns é se dedicar a Deus, é ter um propósito com Deus, ok? Então, depois a armadura de Deus, que é recheada de ferramentas, né, específicas que você pode trabalhar com isso para poder militar nas batalhas espirituais, porque é importante que você reconheça e entenda que essas ferramentas devem ser usadas. Muitas das vezes a gente tem problemas fora, problemas da situação toda, e nós esquecemos dessas ferramentas, esquecemos de compreender o que elas significam, ok? Então vemos isso aí. Além da gente ter isso, que é a palavra de Deus, a proteção, não só a proteção, porque a armadura de Deus, ela não vem só na questão da proteção, ok? Ela vem também de ataque também, ok? Então nós temos essa situação. Esses dias atrás eu fiz uma pergunta sobre a questão da armadura de Deus. Quando é que você usa a armadura de Deus? Você usa a armadura de Deus quando você entra em combate, quando você entra pela peleja, e você usa como Jesus fez aqui, está escrito. Então muitas das vezes nós, como cristãos, precisamos pedir a Deus sabedoria para poder ministrar numa batalha espiritual, principalmente declarando a palavra de Deus, especificando a palavra de Deus. Então isso é muito importante, porque o próprio diabo, no caso assim, ele estava querendo fazer meias verdades. Se nós formos analisar o que ele falou, eram meias verdades. Então é importante que a gente utilize a ferramenta de Deus. Então a batalha espiritual não é só resistir, não é só ficar resistindo. Sim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a palavra diz também que não devemos dar lugar ao diabo. E a palavra também nos explica, se nós não temos condições e vimos que nós não vamos conseguir resistir, nós vamos ter que fugir dele. Nosso próprio Jesus saiu da perseguição, fugiu da perseguição, foi estrategista nesse sentido, porque queriam matá-lo. Lembra as passagens bíblicas onde o pessoal ele se enfureceu contra Jesus? Então nós temos que ter essa estratégia. E além de tudo, nós precisamos viver viver na santidade, na submissão a Deus. Temos que ser submissos a Deus. Então é importante que em toda batalha espiritual, nós como cristãos, nós estamos falando aqui com pessoas que já têm o conhecimento da palavra, né? Mas muitas vezes parece isso redundante, mas não é assim que funciona a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vem se renovando cada vez mais. E se nós precisarmos ouvirmos uma pregação 10, 20 vezes, se Deus falar, fazer isso comigo, nós vamos no culto, ouvimos a palavra, vamos com a mesma palavra, Deus está sempre dizendo, olha, eu estou revitalizando, eu estou relembrando, eu estou relembrando. A própria Santa Ceia, Jesus disse assim, a questão da memória é que tem que ficar claro e bem transparente o sacrifício de Cristo da cruz. Não podemos ter dúvidas, nenhuma dúvida.
Ok? Então, essa questão de autoridade, nós temos que assumir. Nós temos que assumir? Nós temos que assumir, sim, para nos fortalecer, sim, para aumentar a nossa fé, sim, para aumentar a nossa santidade, sim, mas também para sermos capazes de ministrar a outros, capazes de multiplicar a palavra de Deus. Porque quando você tem autoridade sobre aquele assunto, você pode ministrar sobre esse assunto, porque você tem essa autoridade. Você tem essa clareza do que você tem que fazer. Então, é isso que é muito importante. Agora, veja bem, nós temos uma situação muito difícil, e é importante, muitas vezes, a gente mostrar para as pessoas isso, tá? O homem, ele tem a sua natureza, o normal do homem, a sua natureza é caída. O natural do homem é isso. Né? O homem natural, em Efésios, quem pode abrir Efésios? Bom, pode deixar. Efésios 2:2 fala sobre filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Então, tudo isso começou com quem? Tudo isso começou com quem? Começou com Adão. Adão, a partir de Adão, tudo mudou em relação ao homem. Porque o projeto do Senhor era para que o homem permanecesse em relacionamento com Ele. Deus queria que o homem continuasse no paraíso. Mas pela desobediência do homem, isso não ocorreu. Então foi uma situação muito difícil. Então isso aconteceu o quê? Aconteceu uma situação muito importante. O homem, ele começou a encaminhar por uma segunda morte. Uma situação complicada, difícil, né? Aonde ele tem essa parte espiritual, entendeu? Como se fosse assim, a morte... como é que eu diria para os irmãos? O homem já vem com essa natureza caída. E o homem já está morto nos seus delitos. Ele já está morto nos delitos. O único homem que não vai passar, ou tem condições, ou pode ter condições de passar pela segunda morte, é aquele que nasceu de novo. O homem que nasceu de novo, ele pode passar pela segunda morte. Ok? Então, olha como eu acho interessante esse tipo de situação. Por quê? Porque quando o homem pecou, o homem morreu espiritualmente. Porque quando nós nascemos de novo, o que significa isso no entendimento humano? Que o homem tinha nascido uma vez e está nascendo novamente. Não é isso? Esse é o novo nascimento. Quem pode abrir? Pastor, abre em Romanos 5:12 para mim. Que eu estou... Daiane, abre em Jeremias 17:9. E a pastora, se puder abrir Romanos 7, 18 e 19. Romanos 7, pastora. 17? O seu é 17:9. Jeremias. 5:12, Romanos, pastor. 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Exatamente. Ok? Então, está afirmado aquilo que eu falei, né? Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ok. Romanos 7:18, pastora. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Porém, o efetuar. Essa tradução é horrível. Espera aí.
19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, veja, irmãos, há uma situação muito complicada, né? Que é onde você quer fazer o bem e acaba fazendo o mal. Não quer fazer o... Né? É uma situação muito complicada isso daí. Mas isso está dizendo, por quê? Porque, na verdade, irmãos, vejam bem, qual que é o alerta sobre isso? Qual que é o alerta sobre isso? É você tomar cuidado com o que você está fazendo. Porque, na verdade, muitas das vezes, eu entendo assim, hoje está difícil aqui, eu entendo assim, ó, às vezes, por exemplo, se você quer fazer o bem para alguém e não toma cuidado com que tipo de bem que você está querendo fazer para essa pessoa, você pode fazer o mal. Mais ou menos, por exemplo, vamos analisar assim, vou dar um exemplo bem simples, tá? Você está na rua, entendeu? Quando você vê um mendigo, você dá algo para esse mendigo, ok? Esse mendigo, se estiver precisando, você vai fazer o bem. Mas se ele não estiver precisando e ele vai usar para drogas, aí fica complicado. Então você não adianta você... Eu tenho um outro exemplo também. Tem uma pessoa, um parente, que está com problema. Ele está totalmente desorientado. Já emprestou dinheiro para um monte de gente, então está descontrolado. Você quer fazer, como a Anissa falou, eu queria ajudar, mas se você for ajudar com dinheiro, você vai alimentar o mal, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, se você não tiver esse discernimento, você vai cair dentro dessa situação. Mas quem é que te revela? Quem é que te mostra sobre a situação? Eu, por exemplo, se eu estou parado na rua e vem alguém pedir alguma coisa para mim, eu consulto a Deus ali. Eu sinto, se eu tiver no coração, se o meu coração falar, eu faço o que eu posso para a pessoa. Às vezes vem vender alguma coisa para mim, eu nem fico com a mercadoria, eu dou dinheiro para ele. Entendeu o que eu quero dizer? Então esse discernimento, para nós, cristãos, precisa ser importante, porque consequentemente isso pode ocorrer. Ok? Então, irmãos, a condição humana, a conquista do reino, a conquista nossa, como ela deve ser feita? Como é que deve ser feita a nossa conquista? Nós temos algo a conquistar? Nós temos uma batalha espiritual em andamento? Nós, cristãos? Temos. E continuamos tendo. Enquanto Jesus vier, nós vamos continuar tendo essa batalha. Temos batalhas espirituais constantemente na nossa vida. Não para, não muda. Ok? Por quê? Porque tudo que a gente se esforça para melhorar, para transformar, para mudar, tudo isso que a gente faz é conquistado, como a palavra diz, a força. A força. Muitas vezes você está cansado, muitas vezes você está com algum tipo de problema. Obrigado, minha querida. O que ocorre? Você precisa ter disposição, por mais que você não consiga, você precisa ter disposição. Então, o reino do céu se consegue a força. Então, nós superamos nas nossas condições físicas, superamos nas nossas condições emocionais. Eu imagino
durante o dia todo. Eu não, eu tive um dia mais tranquilo, ok? Mas pastor Nivaldo, o pastor, veja bem, o importante é o seguinte, tá com esse problema, parece que não aguenta, tá cansado, sabe? Mas você precisa e busca essa força. E a palavra diz claramente que essa força é uma questão de violência. A palavra não fala isso. A palavra de Deus é conquistada com força e violência. É violência, irmãos. É sobrenatural. Tem que ocorrer. Você vai romper. É como aquele louvor, né? Rompendo em fé. Você precisa romper em fé a cada dia. E isso é importante, irmãos. Isso é muito importante. Conseguir a força, né? Então é uma determinação prioritária. Essa é uma determinação prioritária. Às vezes a gente não consegue. E quantos testemunhos, eu digo assim, a Nilza, eu falei, Nilza, nós não vamos, você se queimou, nós não vamos à igreja. Não, eu vou. Eu falei para eles que eu iria. Eu considero isso, entendeu? Uma força. Está com dor, está sofrimento, está com problemas, alguma coisa, mas eu vou lá. Eu vou fazer. Eu não vou recusar. Entendeu? Isso é importante. Então, o reino do céu é conquistado à força e com violência. Então, o homem, ele tem 2 caminhos a andar. O caminho tranquilo, ou o caminho da porta larga, ou o caminho estreito. O caminho que você tem que fazer a diferença. Seja você morno, e seja você frio, e seja você quente. Você não pode ficar morno. Às vezes, o que acontece, muitas vezes na nossa vida, irmãos, é que diante de uma luta, diante de uma adversidade, diante de algum problema, o que você faz? Vou deixar passar. Deus vai resolver esse problema. É bem assim. Muitas vezes, Deus vai resolver o problema para você. Mas o que acontece com Deus? Muitas vezes Ele pede para você lutar. Mas você não está lutando. Você vai achar que não. Tranquilidade. Mas olha, as coisas não vão dar certo, Então, você realmente se entrega muito fácil. Então, em caso de dúvida, o homem tem um problema muito sério. Às vezes, é normal do ser humano, não estou falando do cristão em si, do não cristão, ele buscar conselhos e atitudes diferentes, entendeu? Com pessoas erradas. Pessoas erradas. Às vezes você precisa pedir discernimento de Deus para que você consiga essa orientação para resolver o problema, qual é a sua situação, para que possa te ajudar para você resolver o problema. Então essa é uma condição humana. Então, nós temos 2 tipos de lutas, na verdade. Nós temos 2 tipos de lutas. Lutas que atacam, 2 tipos de situações que atacam você. Aquela que quer destruir e aquela que quer te salvar, te curar. Temos 2. Qual das duas ela vai vencer? A que vai vencer é aquela que você se alimenta. Você alimenta ela. Então, se você quer vencer na vitória com Cristo, você vai a Cristo. Agora, quando você não vai a Cristo, você está alimentando o outro lado. Você está alimentando o eu, a sua própria condição. Ok? Então, irmãos, para a gente poder falar e meditar sobre essas questões, vou colocar para os irmãos 4 destaques. Tá? O primeiro destaque
são lutas nas ordens de Deus. Primeiro destaque. Segundo destaque, luta contra o eu e as heranças passadas. Quarto, batalhas contra o inimigo de Deus. E a quarta, batalha para manter a estabilidade da fé. Vejam, irmãos, vou falar as duas primeiras, agora a gente vai citar as duas primeiras. Mas, irmãos, vejam bem. Eu separei essas 4 aqui porque eu encontrei autoridade para a gente meditar sobre essas 4 aqui, que elas são importantes na nossa vida. Às vezes você já venceu muitas, e nós vencemos, porque nós éramos filhos da desobediência e não somos mais. Mas acontece que tem o nosso eu passado, e tem problemas às vezes, que é bom a gente meditar e ensinar e falar sobre esse assunto, porque provavelmente pode ser que para nós não tenha uma aplicação direta, mas pode ter uma aplicação direta para alguém futuramente. Por isso Deus permitiu que nós meditássemos essa noite. Então, a primeira é a luta das ordens de Deus. Então, para nós entendermos isso, é o seguinte. Então, vejam bem. Existem situações na palavra de Deus que não é contra Satanás e contra um problema que você tem, que você vai ter uma luta. É por questão de vontade de Deus. Então nós temos muitas situações, vejam bem, de dificuldades que homens de Deus passaram. Vamos colocar Abraão, Davi, Moisés, José, Jó, e vai por aí adiante. Foi o mar de rosa a vida deles? Não. Eles tiveram problemas. Ok? E dentro deles, por exemplo, dependendo da situação que aconteceu na vida deles, vejam que eles não estão tratando com o inimigo de Deus. Eles estão tratando com o próprio Deus. Não é isso? Eu destaquei, tanto é que eu comentei na quinta-feira, essa condição. Mas o que acontece? Por que Deus proporcionou e proporciona essas lutas? Às vezes, a gente tem pessoas que não sabem o porquê que Deus age dessa maneira. Ok? Então, um dos fatores importantes que Deus age conosco dessa maneira é crescimento e amadurecimento. Que Deus faz para que nós entremos dentro desse crescimento e amadurecimento. Então, abra para mim Tiago 1, 2, 4. Então vejam bem, irmãos, Deus age conosco nessa maneira. Pastor Paulo, abra para mim 2 Coríntios 19, 9. Depois alguém abre em Isaías 55, 8, 9. Primeiro Tiago 1, 2, 4. Alguém conseguiu? Fique à vontade. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Perfeito? Então vejam que Deus trabalha com a nossa vida nesse sentido. Mas aí nós perguntamos, aonde nós estamos na batalha espiritual? Na questão da paciência, irmãos. Na questão de mudança interior. Porque Deus está trazendo dessa maneira para nós e está dizendo assim, olha, você precisa lutar contra essa situação, ser paciente em Deus, esperar em Deus.
E às vezes as pessoas não conseguem esperar em Deus. E murmura. Cobra Deus, reclama Deus. A dependência de Deus é outro fator importante que proporciona a nossa luta. 2 Coríntios 12, 9. 12, 9? 2 Coríntios 12, 9. 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ok. Então, fraqueza. Como é que eu estou fraco? Como é que eu me sinto fraco? Quando eu me deparo perante uma ordem de Deus e eu preciso aceitar a soberania de Deus. Mostrar que sem Deus nada sou. Muitas das vezes tem pessoas que utilizam essa frase para deixar de fazer as coisas. Não. Quando eu sou fraco, é aí que Deus se fortalece em mim. Porque na minha fraqueza, eu deixo Deus trabalhar. Então, muitas das vezes, Deus, o homem é cheio de espírito. Não, o espírito é o mesmo. E a fortaleza e a força é sempre a mesma. É eu que vou me enfraquecer. Então essa frase está meio distorcido. O homem cheio de Deus é o homem fraco dele. Ele é fraco. E quando ele se enfraquece, é que Deus se aparece na vida dele. É o contrário. Então eu preciso dar lugar a Deus. Então eu preciso ser fraco. A confiar em Deus e deixar Deus trabalhar. Outro fator é Isaías 55, perdão. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não é soberania de Deus? Não é aonde a gente pode dizer que o propósito maior está em Deus. Muitas das vezes nós não vemos. Não conseguimos identificar o que Deus quer trabalhar. Mas sabemos que Ele está trabalhando. Ok? Então isso traz para nós esperança. E às vezes, aí eu falo na questão de batalha também. Às vezes a gente não deixa Deus trabalhar. Às vezes a gente não tem paciência. A gente não ouve a palavra, aonde a palavra diz, há um tempo certo para todas as coisas. Não é isso, irmão? Há um tempo certo. Deus tem um tempo certo para fazer as coisas. Então, isso é de grande importância. Então, irmãos, vamos à questão de Abraão. Vejam bem. Então, Abraão, em Gênesis 22, nós vamos tratar do final, ok? Mas vamos entender um pouco na questão da batalha, da cabeça. Por quê, irmãos? Porque é o seguinte, todos nós, estamos cansados de conhecer e sabemos muitas vezes, e glória a Deus que toda vez que a gente ouve uma pregação de Abraão, né, a gente vai aprendendo mais e vai colocando isso vivo mais na nossa vida, ok? Mas acontece que às vezes a gente não entende como que andou na questão de batalha espiritual a cabeça de Abraão. Como que será que ele pensou? Porque veja bem, se a gente entender como ele pensou e como ele agiu, como Abraão é chamado por Deus? Pai da fé. Então nós temos que se espelhar em quem? Para termos fé. Pai da fé. Não só
o apóstolo Paulo, né? Sendo imitadores de Cristo como eu sou. Mas Abraão também. Então nós temos que entender. Nós precisamos ir até procurar, estudar e ver a mente de Abraão e tentar extrair o máximo possível do que aconteceu com aquele homem. Aquele homem é um exemplo nosso. Agora, olha que interessante. Em Gênesis 12, 2, Abraão recebe uma promessa. Meu Deus, somos cristãos. Recebemos uma promessa de Deus aos 75 anos de idade. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, o que acontece na nossa mente? Não é uma alegria? Principalmente aonde aquela época, certo? Nós era, vamos dizer assim, era muito ressaltado a descendência. Correto, pastor Paulo? Filhos eram heranças. Não é? E aí, de repente, Deus chega a Abraão e, olha, você vai ser pai de nações. Ok? Então, vejam bem. Acontece que Abraão, né, teve alguns problemas antes de tudo isso acontecer. Antes realmente da sua, né, comprovação, no final, né, dos acontecimentos com ele. Ele teve na sua vida 2 problemas. E justamente 2 problemas com quem? Com a sua esposa. Não é isso? Ele teve medo. Ele mentiu por causa da beleza da sua mulher. Para quem? Entendeu? Ele ficou com medo. Foi para o faraó, né? Ficou com medo. E aí, veja bem, a situação dele ficou difícil. Ficou complicada. Ele, com isso que Deus falou na cabeça dele, e a sua mulher não podia ter filho. É isso? Concorda comigo? Então, aí vejam bem. E outra pessoa se interessar pela sua própria mulher. E ele foi obrigado a mentir. Então, há uma situação difícil para ele ali. Porque ele estava com problema de morte, não era isso? Porque queriam matá-lo ali. Entendeu? Então vejam que... Então, o que nós deduzimos isso? Que Abraão é como nós, irmãos. Passou por dificuldades. Passou por problemas. Passou por situações. Ok? Aí teve um outro também, em Gênesis 20, 1, 2, Abraão repete mais uma vez essa situação. Agora, veja bem, a mulher deles, a Sarai, né, não podia ter filhos, mesmo na época da sua fertilidade. Então, para uma mulher que já está há um tempo com o seu marido, e a gente sabe, e é claro, naquela época nem existia preservativo, ok? Não existia nenhum tipo de situação desse tipo. Então, o que ocorria? Ocorria que, com o passar do tempo, até esses 75 anos aí, a sua mulher era estéril. Ela não podia ter filho. Ok? Então, há uma situação de pensar assim: a minha descendência tem que vir de Sarai, que no caso era Sarai. Mas como Deus prometeu e ela não pode ter filho, porque é com ela que ele quer ter filho. Ok? Então, eu entendo o seguinte, que a mente dele estava firmado na promessa. Parece que essa promessa, no meu entender, cauterizou
na mente de Abraão, como a prioridade do que Deus falou para ele. Ele creu nisso. Ele passou por outras circunstâncias, mas crendo nisso. Então, biologicamente, a gente sabe que ele podia ser pai. Não é isso? A própria história não mostra que ele podia ser pai? Ok? Então, ele podia ser pai. Então, ele sabia que ele tinha condições de ser pai. Ele já teve filho. Não é isso? Ok? Então, uma pessoa, o problema poderia ter sido ele, mas se mostrou que não era. Era ela. E era dela que era a promessa. Ela era a filha da promessa. Ela que era a mãe da promessa. Então, vejam bem, em Gênesis 15, 18, Deus renova mais uma vez a promessa para Abraão. Interessante, né? Olha como Deus é. Diante das circunstâncias que ele estava passando ali, que ele descobriu que ele podia ter filho, Deus volta a falar com ele novamente. Então, o que já estava cauterizado se tornou mais ainda na mente dele. Muito bem, ok? Então Deus fez a promessa. E aí, no capítulo 16, fala que a sugestão de Sara, né, Sarai, de deitar com a Agar, não é isso? Tá? Então, o que ela faz? O que a mulher faz? A mulher que ama o marido, sabendo que o marido provavelmente conhecia as promessas de Deus, amando o seu próprio marido, teve uma decisão e uma saída para o que? Confortar o coração de Abraão. Não foi isso? Isso foi para conforto, porque ela não queria, não. O filho ela queria ter, mas para conforto do seu marido, ok? Ela achou por condição humana tomar atitude. Agora, veja bem, acontece que no capítulo 17, Abraão com 99 anos, Deus muda o nome dele para Abraão, né? E faz aquele pacto, né? Para Sarai e para Sara, né? E o pacto da circuncisão. E aí vejam bem, então, pela terceira vez, Deus renova a promessa. Mais uma vez, Deus faz um pacto com Abraão. Agora vejam bem, vamos analisar nós como pessoa. Se Deus vem para você e te dá uma promessa, aí Deus vai de novo com você e te dá outra promessa, o que significa para você essa segunda promessa? É porque eu estou contigo. Você é ainda filho da promessa. Você ainda é a minha promessa. Então, muitas das vezes, acontece isso conosco. Quando Deus promete, e Deus está prometendo algo para você, aí você vai no culto, aí você vai numa pregação, aí você ouve o louvor, e essa promessa começa a ser confirmada nas palavras que são entoadas. O que isso significa para a sua vida? Opa, eu vou ter que lutar mais, eu vou ter que me esforçar mais, porque Deus está mostrando, diante de toda dificuldade, diante de todo o impossível, Deus está falando comigo de novo. Deus está me falando do impossível. Se eu creio e acredito em Deus, eu vou crer nesse impossível. Para mim, é essa a cabeça de Abraão.
Então note, irmãos, que só o fato do contato de Deus com Abraão, essas 3 vezes, mostram para ele que ele estava com ele. Então, o que aconteceu? O que estava autorizado se cegou, irmãos. Se cegou. Em que sentido que eu quero dizer? Algo sólido na vida do cristão. É a mesma coisa você chegar e perguntar para você: escuta, você é salvo? Você vai ser salvo? E a pessoa duvidar. Nós não devemos duvidar da salvação. Nós devemos se esforçar para podermos fazer a caminhada para a salvação. Mas nós somos salvos. Nós temos Cristo. Então isso nos fortalece. Então a nossa mente começa a mudar. Ok? E a cabeça de Abraão começou a mudar. Agora, olha só. Então, nasce Isaac. No Gênesis 22, 2, nasceu Isaac, o filho da promessa. Que maravilha, que bênção, que alegria, que satisfação. Um herdeiro. Deus cumpriu a sua promessa. Se Deus cumpriu a sua promessa no 1, vai cumprir-se as estrelas. Não é isso que era na cabeça de Abraão? Eu sei que o meu Deus tudo pode. O que aconteceu com a cabeça de Abraão nesse sentido? Se estava cauterizada e estava com certeza, Deus é Deus de realização. Deus realiza. Deus faz tudo. Deus do impossível. Não é isso? É bem assim. Ok? Então, irmãos, o que acontece? Abraão, Deus ordenou, no capítulo 22, 2, Deus ordenou o sacrifício do seu filho Isaque. Irmãos, quando Deus fala, o que nós devemos fazer? Obedecer. Cumprir. Abraão sabia disso, que devia cumprir. Matar o seu próprio filho. Como ficou a cabeça de Abraão? Murmurou? A palavra fala que ele, em algum momento ele murmurou? Reclamou? Perguntou para Deus? Foi rebelde? Tá? Foi rebelde, porque ele estava fazendo algo pior que Jonas fez. Ele é pior. Entendeu? Porque está sendo pedido o seu filho. Ok? Tudo bem. Deus pediu. Agora, irmãos, meu Deus. Ele andou 80 quilômetros. 3 dias com essa ordem dentro do coração. Vocês acham que essa ordem de dentro do coração não quis arrebentar esse homem? Não quis? Com certeza. Que Deus é esse? Será? Mas uma promessa? O Senhor me dá numa mão e me tira na outra? Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele caminhou. Ele foi. Ele não foi ao contrário que nem Jonas, né? Ele foi lá no local. Agora, imagine a cabeça desse homem, meu Deus. A batalha que passa dentro dele. Por isso que vem a fé. Porque eu acredito e eu creio que qualquer vacilo que ele tenha tido durante esses 3 dias foi apagado
foi pisado pela fé dele. A fé dele foi inabalável. Mas a fé dele não era com esperança de alguma coisa, não. A fé dele é porque ele crê na soberania de Deus. Porque se Deus tinha feito aquilo, porque Deus tinha um propósito ali. Deus tinha um propósito e não revelou para ele. E ele aceitou esse propósito. Então, às vezes, a coisa acontece na nossa vida desse jeito. Aonde a gente quando passa alguma situação como essa, a gente tem que tomar a armadura de Deus, tem que tomar a palavra, tem que dizer, não, Deus é maior. Aleluia. E ainda por cima, irmãos, eu não sei se ele chorou. Eu não sei o que aconteceu com Abraão. A palavra não fala isso. Mas ele tinha sentimento. Não era um homem sem sentimento, não. E quando o filho, ele era avançado de idade, quem que foi para o altar? Quem que foi para o altar? Foi ele e o filho. Quem que carregou as lenhas? O filho. Já pensou, irmãos, a cabeça de Abraão nesse sentido? Ele subindo com aquela fé inabalável. Não. Deus vai entrar com a providência. Tanto é que ele sabia disso, que a palavra fala o que ele falou para o filho. Concordam comigo, irmãos? Então, a palavra que ele falou para o filho é uma palavra que está na cabeça dele. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Por isso que quando o filho fala com ele fala, Deus proverá. Então, irmãos, é uma luta. Agora, por que Deus permitiu? Por que Abraão e toda essa história aconteceu? É para nós entendermos, irmãos, que acima da fé não existe nada. Nada que deva atropelar, atrapalhar, destruir. Pelo contrário, pela fé, você cresce mais ainda. Não é, irmão? Estou falando uma verdade, não é isso? É uma verdade. Tá? Vamos ver se 15 minutos aqui eu encerro aqui, tá? Então, irmãos, veja bem. Esta é uma condição. Então, Abraão esperou e Deus deu Isaque e afirmou a sua fidelidade. E trouxe para nós no dia de hoje, essa lição. Cauterizar. A fé tem que ser inabalável. Inabalável. Por isso que o próprio Jesus disse, né? Quando fala homens de pequena fé, significando o quê? Que nós podemos crescer a fé maior que um grão de mostarda. Outro personagem também com a questão de Deus é a questão de Jonas, tá? Então veja bem, Jonas, a gente já está entendendo o que acontece. Vamos ver a cabeça de Jonas, a batalha de Jonas, ok? Jonas estava acostumado a profetizar. Jonas foi uma pessoa escolhida por Deus. Jonas tinha uma reputação de profeta. Ok? Então, Deus escolhe Jonas. E quando Deus escolhe Jonas, o que acontece com a mente de Jonas? O Senhor me escolheu para
ajudar o meu inimigo? Isso entrou num conflito com Jonas. Por quê? Porque provavelmente Jonas, ele tinha uma experiência com o povo de Nínive. Jonas teve algum trato, alguma situação, ou teve algum problema com o povo de Nínive. Por que eu sei disso? Por que eu sei disso? Porque quando Jonas entra na cidade, o povo o conhece e sabe que ele é profeta de Deus. E também respeita ele. Tanto que respeita ele, que ele nem imaginava a reação desse povo. E Jonas, então, acha, pessoalmente, que ele não tem que ficar obedecendo a Deus. Ele teve uma luta contra Deus. Ele teve uma luta contra as vontades de Deus, porque era uma vontade, era algo que ele não gostava. É quando você vê uma coisa e não aceita, e você sabe que isso vem de Deus. Então o seu próprio interior, a sua própria situação pessoal, foi muito mais forte do que a vontade do nosso Deus. E muitas das vezes, por pouca coisa que Deus pede para nós, entendeu? Nós deixamos de fazer. Se tornamos rebeldes. Vocês entenderam como é que é? Então, quando e você tem a certeza que é Deus, de hipótese alguma, e ele achou como a soberania dele, a vontade dele era grande, ele foi para o navio e dormiu de sono profundo. Quem dorme de sono profundo não está nem aí para as coisas. Meu Deus. É uma luta contra Deus. E às vezes, dependendo das situações que a gente vê no livro de Jonas, a gente acaba se encaixando dentro dessas situações aí. Deixa de fazer as coisas para Deus e dorme tranquilo. Deixa de realizar as coisas para Deus e dorme tranquilo. Olha a situação que nós encontramos como igreja aqui. Precisamos fazer a mudança. Está todo mundo de cabelo em pé aqui. Está todo mundo preocupado. Tem alguém aqui na boa? Não tem. Está todo mundo. Por quê? Qual é a situação? Vamos fazer. Vamos concluir. Vamos trabalhar. Vamos resolver as situações que precisam ser resolvidas. Para quem? Para que o nome do Senhor seja glorificado lá. A mudança que Deus fez. Deus deu a bênção e agora nós temos que fazer conclusão dessa bênção. E acontece que Jonas não era assim. E é interessante, irmãos, que mesmo ele sendo revelado que era ele o problema, ele falou, se é para resolver o problema com Deus, então eu vou morrer. E pediu para ser morto. Não foi? E os próprios marinheiros não queriam de início. Não quiseram. Mas o mar se apertou e eles fizeram, porque ele estava sendo o problema. Tanto é que ele estava sendo o problema, que a hora que ele foi jogado, se acalmou as águas. Mas acontece que nós vamos descobrir no ventre do peixe, que quando ele caiu no mar, entendeu? Ele se envolveu numa situação totalmente de morte. Totalmente de morte. Porque na sua oração dentro do peixe, ele fala, Senhor me livrou dos profundos dos mares, dos problemas que estavam acontecendo. Porque ali ele ia morrer. Ali ele ficou perto da morte. E clamou a Deus. E quando ele estava dentro do peixe, ele se sentiu salvo. E agradeceu a salvação.
Porque se foi um Deus de providência ali, ele sabia que era um Deus de providência para ele sair desse peixe também. Agora eu pergunto para você, Deus tocou, fez, se manifestou, o que ele tinha que fazer? Fazer as obras conforme Deus pede. Não é isso? E ele fez? Não, não fez. E o que eu empreendo com isso, irmãos? Às vezes Deus dá condições para que a gente possa estar lutando, mas para que haja transformação. Porque se não houver transformação e Deus quer usar a sua vida, vai acontecer de novo. Meu Deus. Não foi que aconteceu? Vai acontecer de novo. Então, quando ele sai do peixe, ele faz a pregação como se tivesse e passando batido, e foi. Caminhada de 3 dias, se não me engano, não, pastor? Ele fez um dia, um terço. E ele pregou uma pregação de 1 hora? Pregou uma pregação de 5 minutos? Nada, ele foi pregando e foi falando. Mas ele não contava que o pessoal conhecia ele. Ele não contava com isso. Eu acredito assim. Ok? Então veja bem. Ali no livro de Jó, depois ele vai, faz todo o processo. Mais ou menos para Deus. Não tem mais ou menos para Deus. Não tem. Faz mais ou menos para Deus. E Deus ainda dá lá uma sombra para ele. E mais uma vez, Deus tira a sombra, quer dizer, né? Pela segunda vez, Deus traz alguma coisa para ele, e ele pede a morte de novo. Ele pede a morte de novo. Então, veja bem, tudo isso Deus trouxe na vida de uma pessoa que não se consertou, e nem sei se depois desse episódio, Jonas continuou com o problema, se consertando, porque a Bíblia não fala isso, né? Acaba ali. Mas acontece que a lição que Deus dá é o seguinte: eu peço, realize. Você não realizou? Tá. Eu cumpro os meus desígnios. Se você foi escolhido para isso, eu vou fazer o realizar. E você vai pagar com as consequências, porque você tem que se transformar. Olha quantas lições o Jonas teve. Né? A sorte passou para ele, ele foi para o fundo do mar, entrou no peixe, e depois, quer dizer, quantas chances Deus deu para Jó, para mostrar que Deus é misericordioso, como Jó sabe, como Jonas sabe. Jonas sabia que Deus era misericordioso, e Deus precisou provar a misericórdia que teve por Jonas, entendeu? Na sua própria vida. Vocês entenderam? Então, esse que é a grande situação. Então, a maior lição, irmãos, é realmente que Deus faz o seu querer e o realizar. Deus utiliza esta condição. Depois nós temos também, eu falei de Jonas, né? Aí eu vou parar por aqui porque não dá. Nós temos também sobre Jó, também. E temos também a crucificação de Jesus, sobre essa questão da batalha espiritual. Jesus teve batalha espiritual? Teve como exemplo, né? Então eu creio que é isso mesmo. Jó é um exemplo muito bom, tá? Não é tão grande, tá? E não é tão grande a reflexão. E Jesus também não é tão grande. E aí fica para uma outra oportunidade, irmãos, para falar sobre a luta contra o eu. Muito complicado. Muito complicado mesmo.
tão complicado, irmãos, que até hoje você vê cristão, renome, entendeu? Ele não se perdoou. Deus perdoou ele, mas ele não se perdoa. Então é muito complicado. E isso tem as situações, né? Tem os porquês. Ok, irmãos? Amém. Pastor, até aqui, porque não dá para entrar no mérito novamente, tá? Eu agradeço a Deus e aguardo a oportunidade para continuar, né? Aí, Deus vai